Conversa de redação com a participação do Eduardo Costa, do sociólogo Luiz Flávio Sapori e da nossa colunista de economia, Rita Mundim. Você, ouvinte da Itatiaia, também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. Você manda para a gente a sua opinião em mensagem de texto, não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. Às vésperas do Dia das Mães, o prefeito Alexandre Calil pode anunciar hoje um novo relaxamento do comércio em Belo Horizonte, Eduardo Costa. 10h30 tem entrevista coletiva dele. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Queira Deus que sim. Eu escutei essa madrugada com a Camila Campos, o Unai. Quando o Unai está admitindo que o quadro está razoável, é bom sinal. Os números estão bons, graças a Deus. Eu penso que o prefeito não vai ainda abrir mais para bares e restaurantes à noite. Não sei por quê, eu acho que não vai. Mas ele deve dar um agradozinho ao comércio, ampliando os horários para o Dia das Mães. Qualquer coisa é boa, desde que a gente tenha juízo, faça a nossa parte, que nós estamos no caminho. Dias melhores virão. Está no momento, Rita Mundim, de ampliar? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Eu concordo, acho que o momento é esse. Foi feita uma campanha, está sendo feita uma campanha pela CDL, uma campanha louvável nos principais pontos, conscientizando a população e conscientizando os comerciantes das regras sanitárias, dos protocolos sanitários. Então, eu vejo, nessa união de forças que eu vejo a saída para qualquer crise. Cada um fazendo a sua parte e cada um buscando conscientizar o outro da necessidade de sairmos dessa crise sanitária, de sairmos dessa crise econômica da maneira mais rápida e mais segura possível. Ô, Luiz Flávio Sapori, também não adianta ampliar o funcionamento do comércio se a população, os comerciantes, não respeitarem as normas sanitárias, né? Bom dia para você. Eustáquio, Rita, Eduardo, Luiz da Itatiaia. Mas, de maneira geral, os comerciantes estão cumprindo os protocolos. Eu não vejo isso como problemático, como um eventual empecilho, obstáculo para a ampliação das atividades econômicas, né? Os comerciantes têm percebido a gravidade da situação, estão colaborando, sim, não há dúvida. É uma classe muito sofrida, né, que está recebendo as consequências muito perversas, né, da pandemia, infelizmente. E eu acredito que a Prefeitura de Belo Horizonte tem as condições necessárias para reabrir boa parte das atividades da cidade. O Eduardo está dizendo que talvez os bares e restaurantes, não, Eduardo, os horários, eu estava na expectativa, Eduardo, quem sabe os bares e restaurantes, por que não? Sapori, eu liguei para uma pessoa da Prefeitura, que não é da nossa área de comunicação, uma pessoa mais ligada ao vice-prefeito, conversando de outra coisa, eu falei, amanhã vai ter novidade, falou assim, o Fuat chegou com a cara muito triste, como ele é a favor da abertura, eu acho que ele perdeu lá no comitê. Bom, de qualquer maneira, vamos aguardar. Eu gostaria muito de ver já essa retomada, né, da vida noturna controlada de bares e restaurantes, acho que as condições já estão favoráveis para isso. A Prefeitura de Belo Horizonte continua atuando bem, dando um bom exemplo no enfrentamento da pandemia, com critérios técnicos, científicos, é isso mesmo, né? Vamos ver, vamos aguardar com expectativa, né, a decisão, a coletiva do prefeito Calil. Rita Mundim, o presidente Jair Bolsonaro volta a atacar governadores e prefeitos, defende o tratamento precoce da Covid e insinua que a China pode ter criado o coronavírus. Eustáquio, eu não vejo novidade nenhuma na fala do presidente Jair Bolsonaro. Ele simplesmente repete o que ele sempre falou, desde o início da pandemia. Agora, tem um negócio aí em relação à China, né? Porque coloca-se aí essa crise diplomática. É bom lembrar que a China depende muito do Brasil. Eles importam o nosso minério, eles importam a nossa soja, eles importam o nosso milho. Então, a gente tem que sentir também que a gente não pode ficar assim, extremamente acuado, não. O que está havendo é uma desorganização das cadeias produtivas em nível global. Então, está faltando, o que está faltando para o Brasil não está faltando só para o Brasil. E o que está faltando para o Brasil não é culpa só do presidente, é uma nova ordem mundial. As coisas estão desarranjadas. E a gente vê isso de uma maneira muito clara na própria CPI da Covid, do depoimento dos ex-ministros.
na dificuldade na época, não tinha vacina, as vacinas estavam em fase de teste 1, teste 2. Nós somos um país muito pobre, que não pode se colocar em aventuras de comprar algo que depois não tem eficácia. E pouca gente fala, né? A Coronavac, as vacinas chinesas, as duas, os chineses estão reconhecendo de que elas não têm a eficácia que eles gostariam que elas tivessem. Então, elas têm uma eficácia de 50%. Então, será que o presidente estava tão errado assim? Ele insistia em comprar, a Oxford comprou a Pfizer, que são as vacinas mais eficazes que tem hoje no mercado. Então, a gente tem que ter muita calma na hora de analisar e disparar a metralhadora. Atrás da política existe a realidade. Ô, Luiz Flávio Sapori, e essa fala do presidente Jair Bolsonaro, atacando governadores e prefeitos mais uma vez, defendendo mais uma vez o tratamento precoce da Covid e insinuando que a China pode ter criado o coronavírus? Bom, é Bolsonaro sendo Bolsonaro, no mau sentido do termo, né? Essa transparência, esse aspecto genuíno, né, do presidente, que muitos acham que é uma virtude, eu acho um defeito gravíssimo do presidente, um defeito como político, como gestor público, um defeito como pessoa também, né? As declarações dele de ontem foram lamentáveis, tristes, né? Declarações de um presidente que não coordena a nação, que não comanda a nação em frente à pandemia, um presidente que semeia o litígio, que semeia o ódio, um presidente que semeia e dissemina o antagonismo, a polarização ideológica, um presidente que nega a ciência, um presidente que fica defendendo um remédio aí que inventaram, que continua acreditando que soluciona o problema da pandemia, nega a vacina, continua negando a vacina, né? Faz uma maneira equivocada, absurda, indefensável, uma crítica à China, e pior de tudo, Eustáquio, insinua que pode chamar as Forças Armadas para inviabilizar o isolamento social, né? Medidas decretadas por prefeito e governador, ou seja, ameaça a democracia. O que teve de pior ontem na declaração Bolsonaro foi a clara ameaça à democracia brasileira. Eu não posso achar normal o presidente da República vir a público dizer: eu vou emitir um decreto para cumprir as minhas medidas e ai de quem quiser me desafiar. Isso é um absurdo. Isso é intolerável, isso é inadmissível. Isso é um viés autoritário, ditador de um indivíduo. Esse indivíduo, ele não tem qualquer capacidade física, moral, psicológica para comandar o país. É impressionante. É lamentável que a gente, em plena pandemia, tenha que ainda lidar com o presidente da República que conspira contra a nação, que conspira contra a saúde pública, contra a democracia. É muito difícil, Eustáquio. É realmente que tempos tristes que a gente está vivendo no Brasil. E a sua opinião, Eduardo Costa? Amigo, o governo dele tem mais de 600 dias sem um grande escândalo de corrupção. A economia aos trancos e barrancos está indo. Então, a gente torce. Mas quando o presidente abre a boca, é pior do que caminhão sem freios no anel rodoviário. Ontem, por exemplo, eu estremeci quando eu escutei falando isso. Eu estou esperando a segunda dose da vacina e ela depende de insumo da China. Eu sei que a China precisa da soja brasileira, do minério brasileiro, mas se ela resolver, falar, nós vamos fazer uma economia de guerra aqui, mas queremos minério agora é da Austrália, do Canadá, onde tiver, mas não queremos do Brasil. Se ela para de comprar, ela precisa do Brasil, mas se ela para de comprar a soja e o minério, ela inviabiliza a economia de Minas Gerais. O acidente de Brumadinho quase viabilizou. O presidente da FIEG falou isso várias vezes na rádio. O comércio Brasil-China no ano passado foi 100 bi de dólares. 100 bi de dólares. Então, quer dizer, não é só pela vacina, mas o pior, é porque eu, francamente, registrei segunda-feira aqui, com alegria, as ruas cheias de gente apoiando o presidente. É bom você ter um presidente forte no sábado, né? O Brasil inteiro, muita gente. Mas aí, quando ele fala as coisas dessas, eu fico arrepiado. A Organização Mundial de Saúde não tem elementos para dizer que a China teve participação, teve vontade de criar um vírus. Quando ele diz que... Qual é a economia que mais cresce? É a chinesa, porque lá, quando foi detectado o vírus, eles fizeram lockdown de verdade, que era combate. Fecharam tudo, pararam tudo, depois agora vamos trabalhar. Então, na boa, eu quero ter paciência com o presidente, mas é difícil demais quando ele abre a boca.
Agora ele deu para falar, eu vou fazer um decreto, eu vou fechar, eu vou parar isso, aquilo, aquilo outro. Pô, ganha eleição ano que vem, presidente, o senhor tem condições para isso, foca, fica calado, deixa seus ministros trabalharem e ganha eleição ano que vem, só fica mais 4 anos, com voto eletrônico, precisa com essa bobagem de voto escrito para auditar. É difícil. Rita Mundim, depois de mais uma alta, a taxa básica de juros passa de 2,75% para 3,5% ao ano. Isso, na prática, vai significar, na sua opinião, um aumento de juros aí para operações financeiras para o cidadão comum, Rita? Olha, Eustáquio, a gente até falou mais cedo hoje no Jornal da Itatiaia, os juros é o seguinte, o banco comercial, ele vive do comércio de dinheiro. Então, ele compra o seu dinheiro e vende dinheiro para quem precisa de dinheiro. Então, ele compra dinheiro de quem está superavitário e vende para quem está precisando de crédito. A diferença entre o preço de compra e o preço de venda é o chamado spread bancário. O que acontece no Brasil é que, na verdade, está caindo, ou caiu, né, a Selic, quando a Selic recuou, caiu o preço que o banco paga quando você tem dinheiro para vender, quando você investe. E o preço que o banco te vende dinheiro, na verdade, esse nunca caiu de forma substancial, não. Ele caiu agora só na linha de financiamento imobiliário. Houve até um crescimento muito grande no aumento de contratos imobiliários por todos os bancos, né? Uma das linhas que os bancos mais venderam foi o financiamento imobiliário. Por quê? Porque é um financiamento que tem a garantia da sua casa própria. Então, com garantia, aí cai a linha. Mas se você pegar a linha do cheque especial, do cartão de crédito, não teve queda significativa em nenhuma delas. Então, continuam sendo extremamente altas, na faixa aí de 8% ao mês, para uma Selic de 3,5%. Então, o que está acontecendo é que, para controlar uma inflação que já está anualizada em 6%, a taxa de juros em 3,5%, ela não faz com que o investidor compre ativos financeiros. Então, o investidor vai para o consumo ou vai para a compra de ativos de renda variável, como o caso de ações, bitcoins. Por quê? Porque o retorno nessas aplicações pode ser maior do que a inflação e do que a taxa de juros básica da economia, que é a Selic. Então, a aplicação em poupança, em CDB, continuam dando juros negativos, ou seja, você está perdendo dinheiro, não está nem corrigindo seu dinheiro nessas aplicações. Mas, resumo da ópera, a taxa de venda de dinheiro ao público através de crédito, de cartão de crédito, crédito direto ao consumidor, isso aí os bancos nunca deixaram de ganhar dinheiro. E para você, Eduardo Costa, o que significa esse aumento da taxa de juros, mais uma vez, da Selic? As razões técnicas, a Rita explicou e ela sabe melhor do que ninguém. Agora, eu, enquanto brasileiro que queria ver um mundo mais honesto, 2 coisas boas que o governo Bolsonaro está fazendo. Uma, a Caixa está puxando, sempre que pode, o juro para baixo. Outra, liberou a abertura de mais bancos no país, sabe? Vão criar mais bancos, a concorrência aumenta, a turma vai parar de falar desse tal de spread. Ô, Luiz Sávio Sapori, você acha que isso vai interferir na prática, no financiamento ou não? A Rita já falou tecnicamente, mas é a sua opinião. É a medida necessária, não há como, em um contexto de aumento dos preços, de inflação nos níveis que o Brasil está hoje, que não se controle ou não se aumente as taxas de juros, né, dos títulos públicos, como fez o Banco Central. Isso é feito por uma política monetária mais convencional, mais ortodoxa, que funciona, é isso mesmo, não há o que contestar, não há o que discordar. E o que é preocupante é a inflação do Brasil, né? Como bem disse a Rita, está no patamar de 6%, anualizada, acima do teto. Então, nós não podemos aceitar isso passivamente, medidas têm que ser adotadas, seja pelo Ministério da Economia, seja pelo Banco Central, que agora usufrui de um grau maior de autonomia. Então, medida bem-vinda, é necessária, aguardando que os preços voltem a cair, porque a carestia, né, está generalizada país afora. Né? Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quinta-feira. Ótimo dia a todos!